Perdões. É uma típica cidade mineira com pouco mais de 20 mil habitantes, segundo o censo de 2022. Está situada às margens da rodovia Fernão Dias, que liga Belo Horizonte a São Paulo. Com patrimônio histórico exuberante e muito bem preservado, possui o título de Cidade da Amizade. Apesar de muitos acharem que patrimônio histórico se trata apenas de casarões antigos, praças ou objetos de museu, hoje nós iremos te levar para conhecer dois importantes patrimônios de nossa cidade e que estão mais vivos do que nunca: a cachaça e o queijo frescal. A cachaça é uma bebida de grande importância cultural, social e econômica para o Brasil e possui uma relação direta com a colonização portuguesa do país e a produção de açúcar, por possuírem a mesma matéria-prima. Para iniciar o nosso passeio, te levaremos até uma fazenda centenária, onde é produzida uma cachaça muito especial. Acompanhe! Hoje nós estamos aqui na Fazenda Represa, onde há mais de 100 anos é produzida a cachaça carinhosa. Inclusive, é a marca com maior tempo de atuação aqui na cidade de Perdões. O Tiago participa dessa história há 12 anos. Casado com a Aline Arriel, bisneta de Otávio Arriel, foi aqui que começou toda essa história. Não é, Tiago? É isso aí, pessoal. A cachaça carinhosa sempre procura manter a qualidade sem fugir do processo artesanal que começou por Otávio da Costa Arriel há mais de 100 anos. E a gente vem procurando sempre manter a história que vem da época dele. E agora eu convido vocês a conhecer um pouco da nossa história e do processo de fabricação da cachaça carinhosa. Vamos lá? Nós estamos aqui num espaço muito simbólico nessa estrutura bicentenária onde a cachaça carinhosa é armazenada. Mas o processo começa muito antes disso, no plantio que também é feito aqui na propriedade. Não é isso, Tiago? É isso mesmo. A gente planta a cana. Depois de um ano que essa cana está plantada, que a gente vai cortar ela para poder fazer a moagem. Aí da moagem vai jogar no fermento. Ela vai ficar 2 dias fermentando. E depois que ela fermentou, a gente vai jogar na panela do alambique e vai esquentar o alambique com o vapor da caldeira, que vai subir só o vaporzinho da garapa fermentada, né, que fermentou, que a gente colocou na panela do alambique, e isso vai produzir a cachaça, que é a cachaça carinhosa, que a gente tem uma tradição já aí, e sempre mantendo essa tradição. Qual a quantidade média de cana que é moída aqui por dia? A gente moe em média umas 4 toneladas de cana. E inclusive assim, o canavial a gente consegue ter de 4 a 5 cortes nele, que é o aproveitamento que tem, né? Para dar uma qualidade boa, conseguir um açúcar bom na cana, que é o Brix. Então a gente tem essa quantidade de cortes que a gente consegue fazer. E depois do processo todo pronto, com a cachaça pronta, a gente armazena nos barril de carvalho. E aqui é um dos pontos que a gente tem para a pessoa degustar e que está armazenado aqui nessa estrutura que é bicentenária, né? E não é apenas o espaço que a gente está que é carregado de história. A própria cachaça carinhosa traz com ela um legado que vem de geração em geração. E o Tiago vai contar um pouco como isso tudo começou lá em 1924 com o Otávio da Costa. Isso, o Otávio começou, né, em 1924 fazendo cachaça para os amigos. Aí os amigos começaram: Otávio, a sua cachaça é muito boa,
leva junto para vender com polvilho, com café, que você já leva para vender, né? Aí nisso ele falou assim, mas será que alguém quer, né? Será que vai querer? Aí ele falou assim, vou levar. Aí ele levou, e à medida que ele foi levando a cachaça, ele foi largando de mexer com polvilho, largando de mexer com café e focou só na cachaça, que a gente vem hoje preservando essa tradição. Inclusive uma coisa curiosa em relação ao nome da cachaça carinhosa, né? Que pelas andanças do Otávio, ele encontrou um cara que ele vendeu a cachaça pra ele e perguntou, Otávio, você pôs o nome já na cachaça? Ele falou, não pus ainda. Ele falou assim, por que você não põe carinhosa, de tão boa que ela faz carinho na gente? Aí ficou carinhosa até hoje, desde o começo. E um produto que se mantém há tanto tempo, afinal já são 100 anos, qual o segredo para manter a qualidade, os processos? Conta um pouco mais desse cuidado que vocês têm para manter a tradição e também a qualidade da bebida. A gente prioriza o processo artesanal, que vem desde a fermentação, que é feito aqui mesmo. A gente não tem fermento químico, né? E alambiques menores, que a gente não usa alambique grande para fazer em grande escala. Isso tudo influencia na qualidade do produto. E é uma coisa que a gente foca não em quantidade, e sim na qualidade que vem de muitos anos. E aqui a gente tem algumas garrafas da cachaça carinhosa e a gente vê o quanto o designer também evoluiu ao longo do tempo, e isso conversa muito com a modernidade, com a visão que a bebida tem hoje, que é o que o Thiago vai explicar agora pra gente. Thiago, como que você enxerga esse momento da cachaça no Brasil, o consumo, o público, quais as mudanças que você tem visto aí ao longo dos anos? Eu vejo que a cachaça largou de ser aquela bebida negativa, dizer assim, né? Não é mais vista desse jeito. Hoje a cachaça já se tornou uma bebida nobre, que até fora do Brasil, e tanto no Brasil também, o conceito mudou, né, em relação a isso. E agora que a gente já conheceu todo o processo, é hora de degustar esse sabor centenário. Depois de acompanhar a produção da cachaça, vamos para outro produto muito interessante e apreciado em Perdões, é o queijo frescal. A região do Campo das Vertentes se faz famosa não apenas por suas belezas naturais, mas também pela culinária típica mineira, na qual se destaca o queijo Minas. Seu processo de fabricação se mantém fiel ao modo de fazer dos primeiros moradores dessa região, que descobriram no queijo uma fonte de renda segura para a produção do leite e a valorização de sua cultura. Localizado na comunidade das Contas, há quase 20 anos, iniciou a história da Betânia e do Paulo e a ligação com as coisas da terra. E é aqui que 2 vezes por semana o queijo frescal é produzido num processo completamente artesanal que a gente vai conhecer mais de perto hoje. A Betânia, responsável pela produção de aproximadamente 12 queijos frescais por semana, vai contar um pouco pra gente desse processo e como tudo começa aqui com a Paloma. A nossa produção começa, né, com a Paloma, aqui bem alimentada, né? Ela nos dá aí uma produção de mais ou menos 15 litros dia. O Paulo é responsável pela ordenha. Depois que ele é retirado, ele passa pelo processo leite, né? E agora a gente leva para casa para um processo de pasteurização. E depois da ordenha é hora de
de começar o preparo do queijo. Mas antes do queijo em si, a Betânia tem um processo especial de pasteurização do leite e hoje ela vai explicar um pouquinho disso pra gente, não é, Betânia? Então, depois da ordenha, o Paulo traz o leite para dentro de casa e começa esse processo que a Renata disse, que é o processo de pasteurização, que faz toda a diferença no meu queijo. A pasteurização consiste basicamente em elevar a temperatura do leite a 65 graus e depois fazer um resfriamento rápido em banho-maria para 35 graus. Por que esse resfriamento? Nesse processo, morrem as bactérias ruins do leite e ele tem um período maior de conservação, preservando as bactérias boas. A pasteurização ele retira o cálcio do leite e a gente precisa repor com o cloreto de cálcio para que fique um leite de boa qualidade. Eu coloco o leite na panela e levo para o fogo. A gente precisa de um termômetro, né? Não existe o queijeiro sem um termômetro. E esse termômetro vai me indicar a temperatura certa do leite. Quando chegar a 65 graus, eu vou desligar o fogo e tentar manter esse leite nessa temperatura de 65 graus por 30 minutos. Se eu ver que a temperatura abaixou, eu vou no fogo baixo, acendo um pouquinho, quer dizer, é um processo totalmente artesanal, né? Trabalhoso, mas que no final a gente tem a qualidade do queijo garantida. Depois do processo de pasteurização, o leite vai para um resfriamento rápido, que é o banho-maria. Eu levo lá para fora, coloco numa bacia com uma água para ele resfriar o mais rápido possível até uma temperatura de 35 graus para começar o processo da fabricação do queijo. Betânia, e o processo de higienização, como funciona? Tem um preparo seu antes de começar a manusear os produtos? Sim, com certeza. As mãos têm que ser bem higienizadas, principalmente com detergente neutro, porque ele não deixa cheiro, né, nem sabor. O uso da touca, né, que é fundamental. E a gente está sempre limpo, de unhas cortadas, isso é fundamental também. Betânia, e esse processo de pasteurização, a gente sabe que não é um processo comum na produção dos queijos. Por que você decidiu fazer dessa forma e o que isso muda na qualidade do queijo? Então, como a nossa produção é pouca, às vezes a quantidade de leite é maior do que a produção de queijo, perdia muito leite, porque o leite azedava. E com a pasteurização, a gente pode guardar o leite na geladeira até 3 dias e ele fica perfeito. Então foi uma forma de aproveitamento do leite e aumentar a produção também. E essa técnica de pasteurização, como você aprendeu ela? Foi através de um curso muito bacana do Senar, né? Um curso de queijos artesanais, de produtos artesanais, que não foi só o queijo. E a gente aprendeu essa técnica justamente para esse reaproveitamento. Como uma mulher agricultora, a Betânia tem toda uma história ligada às coisas da terra e uma qualidade de vida que vai além da produção do queijo. Ela vai contar um pouco sobre isso e como essa história começou, né, Betânia? Isso, a história do queijo, né, começou com uma necessidade de aumentar a nossa renda também, né? E tudo ficou mais fácil quando eu conheci a Magre, tive um convite para participar. A Magre é uma associação de mulheres agricultoras. Somos mais de 40 mulheres que fazem funções diferentes. Lá tem quitandeira, tem a que faz geleia, a maioria trabalha na produção de verdura, mas todas têm um objetivo comum. E junto da a Magre tem vários parceiros que nos apoiam e isso nos fortalece, dá uma certeza que a gente não está caminhando sozinho e as coisas ficam mais fáceis. Depois de um período da vida vivendo em cidades grandes, hoje a Betânia e o Paulo, além da produção do queijo, eles têm todo um estilo de vida voltado para a natureza e que preza pela qualidade dos alimentos. Ela vai contar um pouco como foi essa mudança e a volta às raízes, afinal, a sua infância também foi passada no interior. Não é isso, Betânia? Isso mesmo, tanto eu quanto o Paulo temos origem, né, na vida rural, passamos a infância na vida vivendo no campo, né? Depois a gente cresceu, a vida tomou rumos diferentes, né? Fomos para a cidade grande e hoje a gente resolveu voltar e a gente ter essa qualidade de vida que a gente tem aqui, prezar pela qualidade dos alimentos, né?
A gente praticamente produz quase tudo que a gente consome e de uma qualidade muito grande, né? Até a água que a gente bebe, a gente está num processo trabalhando para que ela seja 100% potável. O que a gente colhe é livre de agrotóxico. As nossas plantas elas são só adubadas com o esterco que a vaca produz. Hoje a gente tem um leite, né, 100% puro, né, um queijo sem conservantes, porque a única coisa que ele leva é o cloreto de cálcio e o coalho. A gente teve um diferencial muito grande em tudo, na saúde mental, na qualidade de vida, na saúde física, porque aqui a nossa rotina, a gente não para, né? A gente caminha o dia todo para tratar dos animais, a gente tem essa responsabilidade, esse compromisso com os animais, né? Então, tudo melhorou, tudo ficou melhor. E agora que o leite já chegou na temperatura ideal, a Betânia vai explicar um pouco a importância dessa temperatura para a qualidade do queijo e quais as próximas etapas para a produção. A temperatura ideal é 65 graus. O objetivo da pasteurização é preservar as bactérias boas, né? Não deixar que as bactérias ruins ajam no processo da fabricação do queijo. Ele permanece 30 minutos nessa temperatura. Depois ele vai para o choque térmico, ele é um resfriamento rápido. A gente coloca ele no banho-maria para que ele chegue a uma temperatura de 35 graus, que é o ideal para a gente colocar o coalho. Enquanto nós estávamos aqui esperando o processo de resfriamento do leite, a Betânia estava me explicando as próximas etapas. Conta pra gente, então, como que se inicia agora esse processo de produção do queijo, já que as etapas do leite foram concluídas. Isso. A gente coloca agora o sal, o coalho e o cloreto, né? Cada um tem a sua sequência certa e as quantidades certas. Para cada litro de leite eu uso 15 gramas de sal. O cloreto, é necessário colocar o cloreto para que ele reponha o cálcio que o leite perdeu durante a pasteurização. E o coalho, ele vai contribuir no processo de coagulação do leite para chegar ao final do processo do queijo. Depois de todos esses processos que a gente acompanhou, desde a ordenha até a coagulação do leite, agora chegou a hora do corte para chegar à etapa final do queijo. A gente vai acompanhar mais essa etapa e a Betânia vai explicar para a gente como funciona. Na verdade, o que acontece aqui é a quebra da massa para a eliminação do soro. Então, a partir do momento que a gente corta a massa, o soro vai ser eliminado para a gente retirar o soro e sobrar a massa, que é interessante para fazer o queijo. A gente vai fazer o teste. Eu vou vir com a faca. Ela saiu limpinha. O soro vai brotar aqui, quer dizer que está no ponto. Então eu vou fazer o processo de cortar a massa. Esse corte tem que ser mais largo, porque o queijo frescão é um queijo mais úmido. Eu sou apaixonada com essa transformação de tudo, sabe? Cada processo tem o seu valor e sua etapa mesmo, a sua importância para a produção, né? Agora, nesse processo, eu tenho que separar o soro da massa. Eu faço isso mexendo assim aqui uns 10 minutos.
acompanhar todo o processo, a ordenha, o resfriamento, a pasteurização, chegou o momento tão esperado da massa ir para as forminhas e o queijo frescal ficar pronto. E agora a gente vai acompanhar o capricho com que a Betânia coloca a massa nos moldes para o queijo ficar pronto. Agora nós vamos encher as forminhas. Então, depois de todo o processo artesanal, o produto vai de encontro à tecnologia para chegar ao consumidor final. Perdões é um lugar incrível, não é mesmo? De um patrimônio histórico singular, onde muitas culturas são preservadas e passadas de geração em geração. Mas e aí? Me conta, você gostou desse passeio? Você sabia como são produzidos a cachaça e o queijo? Eu vou ficando por aqui e espero te encontrar em breve para novas descobertas em nossa cidade. Tchau, tchau!